parte ali do cenário, da música, de quem que era esse Galera, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão ver minha galeria no Ibis Paint. Eu só tenho 3 desenhos. Ah, esse daqui já é o do canal, bora ver como que eu fiz? Pra reparar o dano. Gente, porque uma BMW estourou o odeio pino do isso aí. pneu, você já gastou 5 mil reais. Agora imagina uma batida dessa. São 20 mil reais no carro, mais o Bem, prejuízo começou, da né? viatura e um monte de justificativa que não faz nenhum sentido. Não tem bicicleta. Se queriam fazer uma abordagem, porque, por exemplo, se vocês estavam num local público, vocês têm que ter uma autorização da prefeitura para fazer a gravação. Não sei se esse é o caso, se vocês estavam agindo dentro da legalidade. Mesmo que estivessem fora dessa legalidade, eles não poderiam chegar dessa forma, parar de bater, chegar tranquilamente e fazer ali, claro, uma abordagem que está dentro do escopo policial. Vocês vão entrar no processo, qual que é o andamento jurídico? Aí, né? Comecei fazendo isso. Bem, eu fiz na escola isso daí. Ah, bora colocar 2x. Quatro. Aí foi. Bem, esse daí é o Djane, que todo mundo já conhece. Não parece bem, né? Mas vai funcionar. Bem, já comecei a fazer os detalhes ali, né? Que é uma bola de... Bem, no começo era pra ser uma bola de fogo. Mas se tornou uma água viva. Eu coloquei no fundo... Era pra ser um meteoro, sabe? Bem, já tá no formato que a gente conhece. Só o fundo que tá, né? Aí eu coloquei roxo. Aí depois eu mudei. Pra cor que a gente conhece. Brincadeira, é essa mesmo. É que eu tô no sol. Pera. Aí... E acabou. Às vezes era descontado do salário do policial, Dani. Agora a gente vai falar sobre... Aí tem esse daqui, né? O homem entrou numa farmácia armado para cometer um assalto. Para onde nós vamos agora? Zona Sul de São Paulo. Só que o bandido não contava com o fator surpresa. Qual é? Aí, ó. O que está acontecendo nessa hora? Um dos clientes era um policial militar aposentado que também tinha uma arma. E aí, claro que ele reagiu no momento certo, se preparou ali, percebeu o que estava acontecendo e acabou reagindo. Houve um tiroteio no meio da farmácia. O que a gente está vendo aí? É o Saci? Não, gente. É o criminoso que foi baleado e sai pulando. Porque nessa hora, gente, eu fico impressionada. Como é que o bandido baleado, ferido, consegue sair correndo, consegue pular muro? É um negócio que eu falo, é mágica, não é possível. Como é que terminou essa história? Reportagem na tela. Câmeras de segurança flagraram um crime. 2 suspeitos armados invadiram essa farmácia, no Brooklyn, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, e renderam os funcionários no local. As imagens mostram uma das vítimas sendo obrigada a abrir o cofre do estabelecimento. Um dos criminosos, de boné e máscara, tentou levar uma quantia em dinheiro e Ozempic, remédios de alto custo usados popularmente para emagrecimento. Em menos de 2 minutos, o assaltante abordou um homem em uma das gôndolas. O que ele não imaginava é que se tratava de um policial militar da reserva, que reagiu e atirou contra o bandido. Bem, aqui acabou. O Carlos Serec conseguiu desequilibrar o criminoso, puxou a arma e disparou 2 vezes contra o suspeito, que foi atingido na perna. O comparsa dele chegou a surpreender o policial e uma troca de tiros intensa se iniciou dentro da farmácia. O agente precisou sair do estabelecimento para recarregar a arma. E nesse momento, a dupla de assaltantes conseguiu fugir, sem levar nada. Eles abandonaram um revólver, um celular e os produtos do roubo avaliados em 50 mil reais. O caso está sendo investigado. O suspeito, baleado, foi preso horas depois em um hospital clandestino, na zona leste da capital paulista. O local foi desativado após uma operação da Polícia Militar. O homem já tinha mandado de prisão em aberto e agora está à disposição da Justiça. Prestou atenção.
atenção num detalhe que foi passado pelo nosso produtor e repórter Derek Toda? O homem já tinha um mandado expedido pela justiça, ou seja, reincidente. Bandido que está na rua fazendo o quê? Cometendo crime, mais uma vez. Nem sempre, mas sempre. Gente, isso tem que parar. Vamos falar agora sobre uma clínica médica clandestina, mantida pela maior facção criminosa de São Paulo, que foi fechada pela polícia. Os agentes chegaram até o local depois que um criminoso foi baleado durante um assalto e precisou de atendimento. Reportagem na tela. Os criminosos renderam um funcionário desta farmácia na zona sul de São Paulo e roubaram o dinheiro do cofre. O policial militar da reserva, que protege as vítimas, atira contra os dois, que fogem sem levar nada. Um deles deixa a farmácia mancando. Por causa do ferimento, os bandidos buscaram atendimento médico nesta clínica clandestina na zona leste da capital paulista. O local foi desmantelado pela polícia na madrugada desta quarta-feira. Na casa havia sala de espera, ambulatório, macas, soro fisiológico e diversos medicamentos, além de insumos para a realização de procedimentos de baixa complexidade. Na clínica clandestina, a polícia prendeu uma técnica em enfermagem, um médico e uma funcionária da limpeza. Essa não é a primeira vez que a polícia acaba com clínicas montadas pelo PCC para atender criminosos ligados à facção. Em 2020, a Polícia Paulista descobriu que o PCC abriu diversas clínicas médicas e odontológicas na Grande São Paulo. Os estabelecimentos não eram apenas de fachada, funcionavam como qualquer outra clínica, mas além de lavar dinheiro para a facção, também forneciam atendimento médico para criminosos feridos em confronto. Entre os 4 presos na clínica desmantelada pela polícia nesta quarta-feira, também está o criminoso que foi baleado na perna. Agora o atendimento médico deve acontecer em um local que não seja clandestino e sob escolta. Agora, Palumbo, meu amigo, delegado experiente, com visão, inclusive, e em casos como esse, que conhece muito bem essa facção criminosa chamada Primeiro Comando da Capital. Um detalhe aqui que eu quero que você nos ajude. Nós trouxemos um caso anterior, onde um policial militar aposentado reagiu a uma tentativa de assalto e aí a gente vê o criminoso fugindo baleado. Aí logo na sequência a gente traz um caso de uma clínica que foi fechada porque tinha um baleado. Será que temos como se diz? Você acredita em coincidências? Não, Dani, sabe o que acontece? Todo bandido baleado, ele tem que procurar um hospital. Quando ele procura um hospital, o segurança que está lá já avisa a polícia militar que entrou um baleado. E a polícia, o primeiro lugar que ela percorre são os hospitais. Então o PCC, sabendo disso, com muito dinheiro, eles abrem essas clínicas para atender, inclusive, esses baleados. Esse aí que está na tela, essa mula manca aí que está passando na tela. Provavelmente, Dani, ele não deve ter ido para um PS. Se ele foi para um PS convencional, um hospital convencional, ele seria preso pela polícia militar. Quando tem esse tipo de ocorrência, a primeira coisa que se faz é a rádio, a polícia inteira fica sabendo e algumas viaturas já começam a percorrer os hospitais, Dani. Tá, agora, Palumbo, como é que é feito, por exemplo, a gente está falando de uma clínica clandestina, ou seja, ela não tem autorização para funcionar, mas ela tem que ter um médico ali. Esse médico é um médico mesmo ou é alguém que é obrigado pela própria facção a prestar esse tipo de serviço? Como é que funciona isso? Então, geralmente é um médico mesmo, aí basta saber se ele está lá de boa fé ou se ele está se associando ao PCC, que aí também é crime, a associação também é crime. A maioria das vezes, Dani, são pessoas de boa fé que sequer sabem quem é o dono, porque eles abrem nome de laranja. Então vai um qualquer lá, abre uma clínica, mas na verdade quem está por trás disso é o crime organizado. Claro, que esses que estão procurados, esses que são mais famosos, eles não vão colocar o nome deles nessas clínicas. Ele pega um laranja, dá um dinheiro por mês e ali essa clínica fica para o PCC para atendimento de criminosos e também para a população para lavar dinheiro, Dani. Muito bem, então claro, o que a gente está falando aqui é uma hipótese que a polícia não descarta de esse caso que a gente está mostrando aí na tela, em que o policial acabou reagindo a uma tentativa de assalto que aconteceu numa farmácia, pode ter supostamente uma ligação com esse caso da clínica, onde um suspeito baleado, que tinha sido baleado porque cometeu um assalto,
foi pedir socorro. E aí, como o Paulo bem explicou, isso é comum. Essa facção criminosa, como tantas outras, elas precisam de amparo porque o bandido está sempre na linha de frente, no confronto com a polícia. Não é isso, Paulo? Antigamente eles pegavam, por exemplo, grandes comunidades como Heliópolis, Paraisópolis, e montavam ali um centro médico dentro da comunidade. Só que eles tinham dificuldade para achar médicos e enfermeiros. Ali estava na cara que é clandestino. Agora, quando você monta uma clínica como essa, tudo perfeitinho, o médico, o enfermeiro não sabe quem é realmente o dono. Ele é contratado e presta o seu serviço. Agora, quando entra um baleado, é de bom senso, né, que o médico avise a polícia. Não é normal chegar um baleado, né? Não é uma coisa muito comum. Se bem que aqui em São Paulo e Rio de Janeiro está ficando cada vez mais comum, né, Dani? E aí, se a gente está falando de uma clínica clandestina, obviamente tudo que está funcionando está fora da legalidade. O primeiro comando da capital é uma das maiores facções criminosas de São Paulo, do Brasil e está do mundo. Movimenta milhões todos os anos. E esses milhões saem dos bolsos de milhares de pessoas. A gente está falando então de uma ação criminosa que começou numa farmácia, mas que termina com o fechamento de uma clínica. Porque parece que chega a confirmação, Fabiano, inclusive, pode sobrar aqui no meu ouvido, chega agora a confirmação de que sim, estamos diante do mesmo suspeito. Este suspeito, que não é suspeito, é um criminoso, que está aparecendo saindo depois de uma ação criminosa, baleado. Ele procura essa clínica clandestina, a polícia recebe essa informação, fecha o cerco, olha o cenário, ou seja, o criminoso, ele tá para morrer e tá para matar também, né, Palumbo? Exatamente. O criminoso tem nada para perder. Você vê, a gente são dois contra um, né? Esse policial é um verdadeiro herói, esse policial, porque não é fácil você trocar tiro, não é fácil você arriscar a própria vida por um patrimônio que sequer é seu. Parabéns para esse herói. Graças a Deus ele não foi atingido. Eu espero que essa mula manga que saiu aí com o tiro na perna seja presa o mais rápido possível. Eu fico impressionada, né, Palumbo, porque a gente já trouxe aqui vários casos de policiais que receberam disparos, às vezes no pé ou na perna, e acaba perdendo a vida, e o próprio cidadão. Agora, o bandido, ele recebe tiro na perna, no pé, na canela, na cabeça, no abdômen, e eu não sei o que acontece, que ele tem 7 vidas, porque ele sai correndo, consegue se recuperar, pula muro. Pacto com o demônio, só pode ser isso, viu? Pois é, situação complicadíssima. Então, a polícia fechando o cerco contra uma das maiores facções criminosas do país. A gente sabe que é um trabalho, muitas vezes, de enxugar gelo, né, Palumbo? Porque a facção criminosa, gente, ela é movimentada por dinheiro. E muitas vezes, Palumbo, eu acho que você vai concordar comigo, não é o que a gente gostaria de noticiar, mas o poder de grana e de armamento de uma facção como essa, às vezes, é maior do que o investimento que a polícia tem. Muito maior, né? Muito maior. Você não tem a dúvida. A polícia não tem dinheiro para treinar. Se você fizer uma pesquisa no interior e perguntar para o policial, quando foi a última vez que você atirou com recurso dado pelo Estado? Você vai falar assim, faz 1 ano, 2 anos. Eu paguei o meu curso para me habilitar a usar o fuzil, paguei R$2.200 no ano de 2002. Então, a população aí pode ter certeza que o crime tem muito mais dinheiro do que os órgãos de segurança pública. E aí fica difícil a gente ter um combate eficiente, porque, infelizmente, essa clínica na Zona Leste de São Paulo foi fechada, sabe-se lá Deus quantos bandidos foram atendidos nessa clínica, a polícia ainda está levantando todas as informações, a gente vê que é um local precário, não é um atendimento correto para casos, por exemplo, de baleados, então se está procurando essa clínica, provavelmente é uma clínica clandestina que é feita ali no improviso. Nossa, eu errei! Era a polícia, então, já tem essa confirmação de que o mesmo bandido que aparece também nessas imagens aqui do lado, que assaltou a farmácia e foi baleado por um policial que agiu rapidamente, policial aposentado, é o mesmo bandido que procurou essa clínica que foi presa. Agora, quantos outros bandidos passaram por aí, é o que a polícia também continua investigando. Falta ainda muita coisa. Tá, mas ficou bom pelo menos. Para ser percorrido, para que de fato a gente venha aqui um dia no nosso noticiário e diga essa facção criminosa, entre tantas outras, deixou de existir. Mas Guarda. é talvez uma notícia que acredita, ou falando que a gente possa dar essa notícia. Bora colocar lá na foto do nosso canal. Poderosa do mundo, com arrecadação bilionária. Então, está em mais de 24 países. Ai! Bing boing bing bing boing bing bing boing bing boing bing bing boing bing bing boing bing boing bing bing boing bing Bing boing bing bing boing. Esse
Esse é um pêndulo de Foucault. Se você olhar, parece que ele está girando no sentido horário, mas na verdade o que está girando não é um pêndulo. Em relação a fora da Terra, em relação às estrelas, ele está sempre na mesma posição. Não é um pêndulo que está girando no sentido horário, é a Terra que está girando. Esse é um pêndulo de Foucault. Se você olhar, parece que ele está girando no sentido horário, mas na verdade o que está girando não é um pêndulo. Para fazer isso com um garoto lá, porque possivelmente a gente queira na orelha, fazer isso. Então bora lá, né? É covardia, né? Pode ter certeza que o mestre dele, de jiu-jitsu, ou de boxe, arte suave, da nobre arte, não vai gostar de nada desse tipo de atitude. Isso não condiz com a atitude de lutador. Lutador não briga na rua. A gente foi atrás desse caso e eu trago detalhes numa reportagem. O rosto machucado, a camisa suja de sangue e o óculos quebrado. São resultados da violência que o Anderson viveu no trânsito em Ananindeua. O entregador por aplicativo